Fala galera, semana quente nervosa e que promete muita emoção. Clássico à vista, aquele clima que transforma cada treino em decisão e cada fala em combustível pro torcedor. Mas olha, se tem uma coisa que mexeu com a torcida nos últimos dias foi o retorno daquele trio que fez história recente com a camisa do Corinthians. Sim, o trio tá de volta. Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. E se alguém ainda duvidava da entrega desses caras, principalmente do Yuri depois das últimas declarações, fica difícil questionar. Porque além do futebol tem o lado humano, tem o lado emocional, e o Yuri mostrou que está completamente envolvido com o momento do clube. Desde que chegou, ele passou por altos e baixos. Chegou como promessa, fez um começo impactante, conquistou a fiel, virou símbolo de esperança em um time que buscava se reencontrar. Só que o futebol não é linha reta. Vieram as críticas, a má fase, a cobrança pesada e até o silêncio incômodo da arquibancada. E mesmo assim ele ficou. Teve oportunidade de sair, conversou com a família, com a diretoria, mas decidiu ficar. E não por obrigação contratual ou por falta de propostas, mas por um sentimento de dívida, de responsabilidade. E isso, meus amigos, não se vê todo dia. O cara saiu de um cenário de guerra na Rússia com a vida virando de cabeça para baixo e escolheu o Corinthians para recomeçar. E não foi fácil. Não teve recepção calorosa de todo mundo, não teve blindagem total da imprensa e muito menos tempo para se adaptar. Mas teve coragem. Teve personalidade. Se envolveu com o clube, entendeu o peso da camisa, abraçou a causa e principalmente a torcida. Foi abraçado por muitos, mas também questionado por outros. E em meio a tudo isso decidiu se manter firme. Mesmo quando a cabeça não estava bem, mesmo quando a fase era péssima, mesmo quando o gol parecia fugir dele em cada lance. A entrevista dele pós-jogo mexeu com todo mundo. Não só pelo conteúdo, mas pelo tom, pela emoção, pela clareza com que ele falou do que representa o Corinthians hoje para ele. Disse que teve propostas, que pensou muito, mas que não conseguia deixar o clube nesse momento. Que sentia que o Corinthians precisava dele. Que a torcida merecia algo a mais. E isso não é papo de empresário de mídia ou de marketing. Isso é alma. É coração. E quando um jogador fala desse jeito, a gente precisa escutar com atenção. É claro que ele está sendo valorizado, ninguém aqui é inocente. O futebol é negócio também. Mas o ponto é que em situações normais a maioria dos jogadores já teria feito as malas. Com contrato longo em um clube instável politicamente, com treinador trocado mais de uma vez, protestos, pressão externa e interna e um futuro incerto, sair seria a escolha mais óbvia. Mas ele não quis o caminho fácil. Quis lutar. Quis ficar. Yuri Alberto é desses que não se esconde. Ele encara o desafio de frente. Quando a bola não entra, ele continua correndo. Quando a fase tá ruim, ele continua treinando. Quando o clube está em crise, ele renova o discurso, chama a responsabilidade. E isso, somado ao talento que ele tem, explica por que ele virou novamente peça fundamental. Porque mesmo quando não marca, ele entrega. Ele pressiona, abre espaço, incomoda zagueiro, se movimenta, arrasta a marcação, segura a bola na frente e participa da transição. É o tipo de atacante que não depende só do gol para ser útil. E agora, com a volta do Garro e do Memphis, a coisa muda de figura. Esse trio já provou que sabe jogar junto, que tem entrosamento, que entende o jogo do outro. E isso é raro. No futebol de hoje, onde o tempo de trabalho é curto, onde a pressão por resultado é imediata, encontrar um setor ofensivo que funcione de maneira quase intuitiva é ouro. E foi isso que a gente viu naquele momento de virada do Corinthians no ano passado. Quando parecia que tudo ia desandar, esses três seguraram a bronca e recolocaram o time nos trilhos. O título paulista veio com eles em campo, decidindo, criando, incomodando a defesa adversária. A classificação para Libertadores teve o dedo deles. E agora, com a volta dos três, o Dorival Júnior finalmente tem em mãos uma arma ofensiva poderosa. Algo que até agora ele ainda não havia experimentado plenamente. Porque o time passou por lesões, suspensões, escolhas táticas diferentes, e esse trio não tinha jogado junto sob o comando do Dorival. Mas agora vai. E isso muda a régua. Muda o patamar. Muda a expectativa. Porque com esses caras juntos o Corinthians vira outro time. Tem mais repertório, mais movimentação, mais perigo.
E isso já ficou claro no segundo tempo contra o Botafogo mesmo sem o Garro em campo. Agora com ele de volta a engrenagem volta a girar como nos melhores dias. E é nessa esperança que o torcedor se agarra especialmente num clássico tão decisivo quanto esse contra o Palmeiras. O adversário vem forte como sempre. Tem padrão de jogo, tem elenco, tem confiança. Mas o Corinthians tem uma chance real de bater de frente se esse trio estiver inspirado. Porque o jogo é grande, o palco é grande e os jogadores também precisam ser grandes. E não só tecnicamente. Precisam ser grandes de atitude, de entrega, de compromisso. E é isso que o Yuri Alberto representa hoje. Um cara que entendeu o que é ser Corinthians. Que sentiu o peso e em vez de fugir quis carregar junto. Rodrigo Garro, por sua vez, é aquele tipo de jogador que também virou referência muito rápido. Entregou futebol, personalidade e qualidade técnica. E também mostrou que tem cabeça boa. Abriu mão da camisa 10 sem fazer barulho, se adaptou rápido, entendeu o que é jogar nesse ambiente de pressão. E o Memphis, com todo o seu histórico, todo o seu peso internacional, é aquele cara que quando decide jogar, decide mesmo. Participa, finaliza, se impõe. Então com esses três juntos a história pode ser outra. E é esse o clima no CT. Um clima de expectativa positiva, de virada de chave, de retomada. Claro que o cenário do clube ainda é complicado. Diretoria instável, presidente afastado, bastidores fervendo. Mas dentro de campo o que vale é bola rolando. E se tem algo que pode mudar o ambiente num clube como o Corinthians é a bola entrando, é a vitória no clássico, é a classificação numa Copa importante. O Dorival sabe disso. Sabe que ainda falta muito ajuste, que o elenco precisa de reforços, que o time tem carências evidentes, mas também sabe que com esse trio a margem de erro diminui. E por isso internamente já se fala em acelerar o processo de contratações. O nome do momento é Vitor Sá. Um atacante de velocidade que atua pelos lados e que encaixaria bem nesse esquema. O clube tenta viabilizar a chegada dele, seja por compra, seja por empréstimo, já que o vínculo com o clube russo vai até o meio do ano. Mas a diretoria também sabe que precisa agir com os pés no chão. O momento financeiro do Corinthians não permite extravagâncias. A ideia é reforçar sim, mas sem comprometer ainda mais as finanças. Jogadores pontuais que cheguem para resolver ou pelo menos para aumentar o leque de opções do Dorival. Porque hoje, quando os titulares não estão disponíveis, o time cai demais de produção. A ausência do Garro, por exemplo, obriga o técnico a mudar o esquema, sair do losango que tem funcionado bem e voltar para formações mais engessadas. E essa carência no setor criativo é uma das prioridades. Um meia armador que possa dividir ou assumir a função do Garro quando necessário virou necessidade. As tentativas anteriores como Mantuan e Pedrinho não deram certo. O time sente falta de um substituto à altura, alguém que possa manter o padrão de jogo. E isso é o que a comissão técnica tem reforçado nas conversas internas. A necessidade de ter alternativas, de ter elenco, de ter soluções. Além disso, a lateral direita virou outro problema. Léo Maná não convenceu, Mateuzinho oscila demais e quando não joga o buraco fica evidente. A atuação contra o Botafogo escancarou isso. Assim como a zaga, que com Félix Torres também deixou dúvidas, especialmente no clássico contra o São Paulo. Então a busca por um lateral e eventualmente um zagueiro também está na pauta. Mas a ordem das prioridades é clara: 2 atacantes, um meia e, se der, um reforço para a defesa. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o clima no campo começa a mudar. A presença dos 3 craques no treino muda o humor, muda o ritmo, muda a confiança. Porque quem tá ali dentro sabe que com esses caras juntos dá pra sonhar mais alto. Dá pra encarar o Palmeiras de igual para igual. Dá pra brigar por vaga, por taça, por respeito. E essa é a energia que o torcedor começa a sentir de novo. A de que, apesar de todos os pesares, o Corinthians ainda tem força. Ainda tem alma. Ainda tem esperança. O Yuri Alberto é símbolo disso. E não só pelo que joga, mas pelo que representa. Um garoto que podia ter escolhido qualquer outro caminho, mas escolheu ficar. Escolheu lutar. Escolheu vestir a camisa e honrar o escudo mesmo nas fases ruins. E isso, meu amigo, é raro. É valioso. É o tipo de coisa que transforma jogador em ídolo.
que transforma simples declarações em gritos de arquibancada, que transforma a dúvida em certeza. E aí, quando a gente fala de ídolo, é importante entender que isso não nasce apenas de gols bonitos ou de títulos conquistados. Ídolo é aquele que fica quando a maioria iria embora. É aquele que aguenta a bronca quando o time tá embaixo. É aquele que encara a vaia de frente e responde com atitude. O Yuri hoje é esse cara. E mais do que isso, é o reflexo de um Corinthians que ainda pulsa, que ainda quer reagir, que ainda acredita. A torcida reconhece isso. Ela sente quando o jogador está conectado com o clube, com a causa, com a arquibancada. E por isso a relação dele com a Fiel voltou a ser forte. Porque não é uma relação de conveniência, mas de entrega. E se do lado dele o Memphis e o Garro também entram com essa mentalidade, a tendência é que o time suba de patamar. O Memphis, apesar de toda a fama dos altos salários e das polêmicas que já circularam ao redor dele, é um jogador que resolve. Quando tá afim, quando tá inteiro, ele desequilibra. E no jogo contra o Botafogo isso ficou claro. Entrou, mudou o ritmo, fez gol, participou. E isso para um técnico como o Dorival é essencial. Ter gente em quem confiar na hora da decisão. Porque se o Corinthians quer ir longe na temporada, não pode depender só de uma peça ou de uma fase boa. Tem que ter sistema, conjunto, estratégia e peça-chave funcionando. O Garro, por exemplo, é o cara do passe vertical, da visão de jogo refinada, do controle de ritmo. Quando ele tá em campo, o meio de campo do Corinthians gira diferente. Ele flutua entre as linhas, quebra a marcação, acha espaços que poucos enxergam. É o tipo de meia raro hoje no futebol brasileiro, que une inteligência tática com técnica refinada. E por isso Dorival sente tanto quando ele não tá disponível. Porque não tem ninguém no elenco com essa característica. E aí o time precisa mudar de forma, de ideia e até de ambição. Com ele dá para propor jogo. Sem ele, muitas vezes o time precisa apenas sobreviver. Então essa reaproximação dos três, Yuri, Memphis e Garro, pode ser o ponto de virada da temporada. Porque com eles em campo, o Corinthians volta a ter esperança de jogo coletivo. Volta a assustar o adversário. Volta a ter uma cara. E isso pesa especialmente num confronto contra o Palmeiras, onde cada detalhe conta. O Palmeiras tem uma base montada há anos, um estilo consolidado, um elenco ajustado. O Corinthians precisa compensar isso com intensidade, inteligência e principalmente organização. E esse trio pode ser o início dessa retomada. Claro que só eles não resolvem. O elenco ainda precisa de peças. O Dorival já deixou claro que quer reforços. E tem razão. O time é desequilibrado, tem carências evidentes e depende demais de alguns nomes. Quando esses nomes não estão disponíveis ou não estão bem, o nível despenca. E é por isso que a diretoria começou a se movimentar com mais pressa. O nome do Vitor Sá surgiu como possibilidade concreta. Um jogador de beirada, de velocidade, que pode abrir o campo, quebrar linha e ser alternativa num esquema mais agressivo. O problema é que, como sempre, a situação financeira é o freio. O Corinthians vive um momento delicado fora de campo. Dívidas, gestões duvidosas, escândalos políticos, tudo isso vai se acumulando e impactando a montagem do elenco. O presidente afastado, a briga nos bastidores, os protestos das organizadas, tudo isso forma um ambiente pesado que afeta quem tá dentro. E aí entra o mérito de quem mesmo nesse caos resolve ficar. Resolve acreditar. Resolve jogar. O Yuri foi um desses. Poderia ter ido embora, poderia ter dado adeus com alguma justificativa aceitável. Mas preferiu ficar. Preferiu renovar o discurso. Preferiu olhar pro lado e dizer: eu tô aqui. E isso, em tempos de futebol cada vez mais pragmático, vale ouro. Porque é o tipo de coisa que o torcedor carrega com ele. Que a arquibancada não esquece. Que se transforma em identidade. O Corinthians sempre teve esse tipo de jogador que vira símbolo por resistência, por entrega, por ser espelho da torcida. E Yuri tá nesse caminho. Enquanto isso, Dorival tenta equilibrar os pratos. Organizar o time, identificar as prioridades e pressionar com cuidado por reforços. Ele sabe que não pode comprar briga com a diretoria, mas também sabe que precisa ser ouvido. Porque esse elenco do jeito que tá não aguenta uma temporada inteira de alto nível. As peças não são suficientes. O banco é limitado.
E as soluções improvisadas nem sempre funcionam. A lateral direita, por exemplo, virou um drama. O Léo Maná não respondeu à altura e quando o Mateuzinho não joga o buraco aparece. Nem o próprio Mateuzinho mesmo sendo titular é uma unanimidade. E por isso o clube começa a olhar com mais atenção para o mercado nessa posição. Um nome que foi oferecido é o Joaquim Garcia, lateral do Vélez jovem com passagem pela seleção olímpica argentina que chegaria com a ajuda de investidores. Mas o clube até agora não se mexeu. Não respondeu. E talvez isso seja mais um reflexo da confusão interna do que uma avaliação real do jogador. Esse tipo de indecisão pode custar caro. Porque no futebol as janelas passam, as opções se esgotam e as urgências não esperam. A defesa, por exemplo, também vive esse dilema. Félix Torres teve uma atuação muito ruim contra o São Paulo e evidenciou que o sistema defensivo, quando pressionado, vacila. E é nesse tipo de jogo de alta intensidade e exigência técnica que as fragilidades aparecem. Se o Corinthians quiser ir além, vai precisar de mais. Não apenas dos titulares, mas também de quem entra quando eles não podem jogar. A busca por um meia armador também segue como pauta quente. O nome que vai chegar ainda é mistério, mas a exigência clara precisa ser alguém com qualidade mais dentro da realidade financeira do clube. Um jogador que possa ser reserva imediato do Garro ou até disputar a posição com ele. Alguém que entenda o jogo, que possa manter o ritmo da equipe e que esteja pronto para entregar. Porque sem isso o time vira refém de uma única engrenagem. E no futebol moderno isso é suicídio tático. O Dorival quer jogar com o losango no meio como fez nos últimos jogos com o Garro. Mas sem esse meia precisa mudar a estrutura. Recuar um volante, adiantar um ponta, modificar a dinâmica. E isso, claro, tira a força do conjunto. Por isso a insistência por um reforço nesse setor. As tentativas anteriores, como a do Pedrinho e do Mantua, mostraram que o clube já vinha sentindo essa necessidade. Agora ela virou prioridade absoluta. Enquanto isso, o ambiente no elenco tenta se manter equilibrado. As lideranças internas seguram as pontas e a comissão trabalha para manter o foco nos jogos, dos treinos, dos resultados. Mas não é simples. Quando o extracampo explode, o campo sente. E o Corinthians mais do que nunca precisa blindar seus jogadores. Precisa proteger os que estão tentando fazer a diferença. Porque o caos não vai sumir de um dia para o outro. Mas o futebol, quando bem jogado, pode ser o alívio, o suspiro, o escape. E essa missão recai em grande parte sobre o trio. Porque é neles que o torcedor acredita. É com eles que a bola vai chegar no último terço. É por eles que a arquibancada levanta. E eles sabem disso. Carregam esse peso com responsabilidade. O Yuri especialmente parece ter compreendido que essa relação vai além do contrato. Vai além do gol. Vai além do campo. É relação de identificação. De pertencimento. De compromisso. O Memphis, por sua vez, também passa por um momento de definição. Existem boatos, rumores, questionamentos sobre seu futuro. Falas em propostas, em saídas, em cláusulas que podem ser acionadas. Mas o clube até aqui não dificultou nada. Se ele quiser sair, o caminho está livre. Mas se ele quiser ficar e jogar como jogou no último jogo, será importantíssimo. Porque qualidade técnica ele tem de sobra. O que falta é constância, comprometimento e cabeça focada. Esse jogo contra o Palmeiras pode ser um divisor de águas. Não apenas pelo resultado, mas pela forma como o time vai se comportar. Porque é a primeira vez sob o comando do Dorival que os três estarão juntos. E isso muda tudo. Dá ao técnico uma nova perspectiva. Dá à torcida uma nova esperança. E dá ao elenco um novo ânimo. É hora de reagir. De mostrar que o Corinthians, mesmo ferido, mesmo instável, ainda é gigante. Ainda mete medo. Ainda pode surpreender. Claro que o caminho é longo. Que o time ainda vai oscilar. Que a diretoria precisa se organizar. Mas o campo é onde tudo começa a mudar. E se esse trio funcionar, se os reforços vierem, se o ambiente melhorar, o Corinthians pode escrever um novo capítulo nessa temporada que começou tão turbulenta. O torcedor, como sempre, vai estar lá. Sofrendo, cobrando, apoiando. E esperando que esses caras que hoje vestem a camisa entendam o que ela representa.
O Yuri já entendeu. O Garro tá mostrando que entendeu. O Memphis, se quiser, pode entender também. E aí, meus amigos, tudo pode mudar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e movimentar o mercado. O Corinthians estaria prestes a anunciar a contratação do atacante Hulk, atualmente no Atlético Mineiro. Embora o clube paulista ainda não tenha confirmado oficialmente, fontes próximas ao departamento de futebol indicam que as negociações estão avançadas e a chegada do jogador pode ser uma realidade em breve. Hulk, conhecido por sua força física, velocidade e faro de gol, tem se destacado no Atlético Mineiro nos últimos anos, tornando-se peça fundamental no elenco. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Corinthians empolga a torcida alvinegra, que busca reforços de peso para a temporada e deseja fortalecer o ataque. O Corinthians, que sempre teve tradição em montar times competitivos, pode estar disposto a investir pesado para trazer um nome que agregue experiência e qualidade ofensiva. O Atlético Mineiro, por sua vez, já sabe que perder Hulk seria um baque, mas a movimentação corintiana parece ter chamado a atenção da diretoria mineira, que estaria avaliando propostas e sondagens. O atleta, com passagem pela seleção brasileira e carreira internacional consolidada, poderia encontrar no Corinthians um novo desafio, especialmente em um momento em que o clube busca reencontrar o caminho das vitórias e se reestruturar para competir em alto nível. Este possível acordo, ainda não oficial, pode marcar uma das transferências mais comentadas do ano, não apenas pela qualidade do jogador, mas também pela rivalidade histórica e o impacto que a chegada de Hulk teria no Campeonato Brasileiro. A torcida corintiana já começa a imaginar o atacante jogando ao lado de outras estrelas do time, potencializando as chances de títulos e devolvendo ao clube aquele peso ofensivo que há tempos não se via. Enquanto isso, os torcedores do Atlético Mineiro ficam apreensivos com a possibilidade de perder um dos seus principais jogadores, o que poderia alterar o planejamento da equipe para os próximos meses. O mercado de transferências está em ebulição, e o que parecia distante agora está mais próximo de se concretizar. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história que promete agitar o futebol nacional, com a confirmação ou não da contratação de Hulk pelo Corinthians, um movimento que certamente mexerá com os ânimos dos torcedores e com o cenário das competições pelo país. O Corinthians, ao que tudo indica, pode estar prestes a dar um grande passo para fortalecer seu elenco e voltar a brilhar em alto nível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!